Bom, vamos falar agora com a Luísa Garonce mais uma vez, ao vivo lá no Agarran, que a situação está muito difícil. Agora há pouco você dizia que já não havia mais leito disponível de UTI por aí, né, Garonce? Exatamente, Fábio. Já não há mais leitos disponíveis. Os 20 leitos aqui do Agarran estão todos ocupados. A gente vê histórias como essa que a gente acabou de assistir no jornal que partem o coração, porque a gente olha para os dados, né? Desde o início da pandemia, já são quase 4 meses e 643 pessoas perderam a vida. A gente traz sempre os números aqui, mas a gente está falando de pessoas que tinham suas famílias, que tinham seus projetos, que tinham amores e que perderam, tiveram que interromper tudo isso por causa da doença. Ao longo desses 4 meses, 53.996 pessoas foram contaminadas e hoje a gente tem mais de 10 mil que ainda estão lutando contra a doença. Nas últimas 24 horas, foram 1.715 novos casos. E segundo o GDF, a gente já está entrando no mês de pico dos casos, no máximo de casos. Os especialistas falam que esse pico agora em julho não vai ser um pico dos Alpes, né, agudo, vai ser um pico de montanha, uma onda com a crista larga. A gente vai começar a ter casos elevados todos os dias, mas esses números vão se manter mais ou menos no mesmo patamar. E isso, na prática, significa que nós vamos ter que aumentar, né, a nossa taxa de isolamento social e o governo vai ter que aumentar a capacidade de atendimento. Vamos assistir na reportagem como é que está a situação aqui no DF. Já são quase 4 meses de pandemia do novo coronavírus no DF. O primeiro caso aqui foi registrado no dia 7 de março. De lá para cá, 53.996 pessoas foram contaminadas e 643 morreram de Covid-19. 80% dos doentes se recuperaram. O percentual pode até parecer bastante, mas tem se mostrado insuficiente para evitar um colapso no sistema de saúde. O percentual que realmente interessa é a porcentagem da população que ainda pode ser infectada. Porque você tem 80% de 10% do DF, você tem 90% de pessoas que ainda podem pegar e colapsar o sistema. Até ontem à noite, 10.031 ainda lutavam contra a doença. Somente nas últimas 24 horas foram pelo menos 1.715 novos casos. O DF foi a primeira unidade da federação a decretar medidas de isolamento social no dia 11 de março. Mas hoje, praticamente todas as atividades econômicas estão autorizadas a funcionar. O decreto mais recente foi publicado nesta quinta e permitiu a volta de salões de beleza, academias, bares e restaurantes. Enquanto isso, os números seguem aumentando. O pico de casos no DF foi em junho e o próprio GDF prevê que a curva de contaminados seja ainda mais alta agora em julho, o chamado pico da curva. Para se ter uma ideia, no mês passado foram registrados 39.438 novos casos, quase 5 vezes o que foi registrado no mês anterior. O número de mortes também cresceu significativamente. Foram 141 em maio e 417 em junho, quase o triplo. Entre as regiões que concentram o maior número de infectados está Ceilândia, que registrou 4.763 novos casos em junho, Samambaia, com 2.225, Taguatinga, que teve mais de 2.000 casos, e o Plano Piloto, com quase 2.000. Com a volta das atividades econômicas, as filas para pegar ônibus também voltaram. Olha a rodoviária do Plano Piloto. No Parque da Cidade, o pessoal aproveitou o sol para correr, caminhar, pedalar e treinar luta ao ar livre. A maioria de máscara. Outros parece que ainda estão se acostumando. No ranking das regiões, o Plano Piloto aparece em segundo lugar com o maior número de casos desde o início da pandemia. Hoje pela manhã, a Avenida Hélio Prates estava assim, com aglomeração, mas praticamente todo mundo de máscara. Até ontem, o índice de isolamento social no DF era de 46%. Longe do ideal. O problema é que quando você tem um baixo isolamento social, uma abertura de comércio, um aumento de aglomeração, de contágio, de contato entre pessoas, essa curva fica longa, você tem números altos frequentemente, e você tira uma porcentagem normal desses altos, que vai precisar de leito, e você soma todo mundo no mesmo tempo, aí você pode ter um problema de colapso. Segundo o DF Legal, responsável por fiscalizar o uso obrigatório de máscara, 63 mil pessoas foram multadas até o dia 30 de junho por não usar a proteção de forma adequada.
O uso da máscara, o distanciamento social e a higienização frequente das mãos são hábitos indispensáveis para conter a disseminação do coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública chegou a quase 80% hoje. No começo da semana, a taxa era de 61%. Já na rede privada, 91% dos leitos de UTI estão ocupados e 82 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI no DF.